Olá, bem-vindos à série de verão do podcast Contas Poupança. Durante estas semanas vou recuperar alguns dos episódios mais ouvidos, partilhados e mais úteis dos últimos meses. São temas que continuam atuais e que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões financeiras, poupar dinheiro ou evitar erros que podem sair caros. Mesmo que já tenha ouvido este episódio quando foi publicado pela primeira vez, vale a pena voltar a ouvi-lo. Há informações que ganham um significado diferente quando as ouvimos numa fase diferente da nossa vida e muitas vezes é na segunda audição que descobrimos detalhes que passaram despercebidos. Neste episódio falo com Henrique Sanches da UVE, Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, para responder às perguntas que quase toda a gente faz antes de dar este passo. Quanto custa realmente carregar um carro elétrico? Qual é a diferença entre carregar em casa ou na rede pública? As baterias duram mesmo muitos anos? E afinal, um carro elétrico compensa financeiramente em comparação com um carro a gasolina ou gasóleo? Este episódio vai ajudá-lo a tomar a melhor decisão para si. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Fizemos uma entrevista há sensivelmente 10 anos, numa altura em que os carros elétricos já tinham entrado em Portugal, mas começava-se a falar com mais intensidade nos carros elétricos. O que é que mudou nestes 10 anos? Estamos a falar de uma mudança brutal. Eu recordo-me dessa entrevista, que foi feita em 2016, ainda tínhamos o chamado projeto piloto da Mobie, portanto os carregadores que existiam na via pública eram poucos, mas eram gratuitos, e isso atraiu algumas pessoas, mas havia uma insuficiência total na rede de carregamento e havia uma oferta de veículos elétricos, especialmente 100% elétricos, relativamente reduzida, com autonomias curtas, mesmo para um país pequeno como Portugal. Essa era a situação de há 10 anos atrás, praticamente, eram os chamados early adopters, ou aquelas pessoas muito interessadas nas novas tecnologias, que adquiriam um veículo elétrico. Ou então pessoas muito preocupadas com a questão ambiental e, portanto, não queriam continuar a contribuir para a poluição e para as alterações climáticas. Esse era o panorama há 10 anos atrás. Portanto, pouca oferta cara em relação ao mesmo carro, na mesma categoria, era bem mais caro o elétrico do que o equivalente a um com combustível fóssil. A rede de carregamento era muito incipiente e não havia rede de carregamento rápido ou super rápido. Portanto, nas autoestradas havia uma clara insuficiência. Então quase que não valia a pena comprar um carro elétrico na altura, era só por uma questão de novidade. Tanto valia que eu comprei o meu em 2011, 5 anos antes. Portanto, a poupança era gigantesca. Mesmo sendo um carro muito mais caro do que... Mesmo sendo um carro, posso lhe referir, o meu primeiro carro, um Nissan Leaf, custou na altura 37.000 euros e eu poupava 5.000 euros por ano em relação ao carro anterior que eu tinha, a gasóleo. Porquê? Porque os carregamentos eram gratuitos na via pública. Em casa eu carregava através de uma wallbox, um carregador de parede com uma tarifa bi-horária, mas depois eu não pagava estacionamento na cidade de Lisboa, ou por outra pagava 12 euros por ano, portanto 1 euro por mês, para estacionar em toda a área sob gestão da EML, em termos de superfície, não parques subterrâneos. Mas depois eu não pagava o IUC, na adquisição do carro eu não paguei o ISV, no IRS eu pude descontar, julgo que até 1.100 euros o valor do carro que tinha adquirido. Portanto, além de que eu recebi como incentivo por adquirir um carro 100% elétrico 5.000 euros, era o valor do incentivo na altura. Então, passados 5 anos já tinha o carro pago? Eu julgo que o carro ficou pago ao fim de 7 anos. Ao fim de 7 anos
que foi o tempo que eu o tive, de facto, e quando o vendi, ainda vendi-o por 10 ou 12 mil euros. Portanto, ainda teve lucro com o seu primeiro carro elétrico? Lucro, e bastante, com o meu primeiro carro elétrico, além de desfrutar do carro durante aquele tempo todo e de sentir que não estava a contribuir para alterações climáticas. Hoje em dia há muitas coisas que mudaram. Hoje em dia já não se deve esperar ter lucro com um carro elétrico, ou ainda há uma grande poupança por ter um carro elétrico mediante certas condições? Tem-se um enorme lucro, que é o prazer de conduzir e desfrutar do carro elétrico. Mas isso paga-se então, tal como muito prazer. É um lucro, não é? Sim. Agora, mas financeiramente, que é o âmbito da nossa conversa financeiro, não vamos ter lucro, como também não tem lucro na compra de um veículo com motor de combustão interna. Sim, aí é prejuízo certo. Aí é prejuízo certo. No carro elétrico não vai ter lucro, vai ter menos prejuízo? Vai ter menos prejuízo com um carro com motor de combustão interna, porque um carro com motor de combustão interna, durante a sua vida útil, gastou, além do preço de aquisição do veículo, no dia zero, quando o compra, tem depois todo o custo de manutenção do veículo, toda a pós-venda, quer em manutenção regular, quer em peças que se vão degradando, que são necessárias de substituir e que são muitíssimo mais e muito mais caras do que as de um veículo elétrico. Num veículo elétrico, o carro que eu tenho atualmente vai fazer 7 anos agora em março. Eu nunca tive um problema com motor elétrico. Nunca. Um carro com motor de combustão interna, ao fim de 7 anos, eu teria seguramente já feito algumas intervenções. Eu, neste carro, a única intervenção maior que fiz foi carregar os amortecedores, e julgo mais nenhuma. Substituir as escovas de limpa para-brisas, limpar os filtros do ar-condicionado, mas não há uma intervenção, substituir pneus, não há uma intervenção como teria tido já seguramente com motor de combustão interna. Contudo, os carros elétricos, e se calhar esse é um grande impedimento para muitos particulares não comprarem um carro elétrico, para além de outros, é que são muito mais caros do que os carros equivalentes com motores a gasolina e a diesel. Na sua pergunta eu tirava mais. Eu tirava muito. Não são muito mais caros. São relativamente mais caros. Mais quanto? O quê? 20 mil euros? Vamos dizer, nos segmentos topo, o carro elétrico já é mais barato que o equivalente com motor de combustão interna. Estamos a falar nos carros premium da Mercedes, da Audi, da BMW. Esses carros têm o equivalente elétrico e com motor de combustão interna, e o elétrico já é mais barato. Quando começamos a descer, eles equivalem-se. E se descemos mais para os segmentos de entrada, aí o carro elétrico ainda é mais caro. Poderá ser mais caro, digamos que entre 5% a 10%. Mas temos já carros 100% elétricos à venda até abaixo dos 20 mil euros. E temos já uma oferta muito interessante entre os 20 e os 25 mil euros. Vou-lhe referir meia dúzia de situações. O Renault 5, o Renault 4... a Leapmotor chinesa, a BYD chinesa, a Dacia também. Portanto, existe um conjunto já de carros que fazem entre 250 a 300 km, têm essa autonomia, com preços abaixo dos 25 mil euros. E existem mais, eu agora não estou a recordar. Mas estamos a falar de carros novos. Novos. Se formos então para o mercado de usados, que aí depois entra o medo de que a bateria não esteja em condições, portanto, aí é se calhar é um impedimento. Que cuidados então é que uma pessoa deve ter se estiver a pensar comprar um carro elétrico, quanto mais não seja por curiosidade? Sim. Há muitas pessoas que têm receio. Nós, quando digo nós na associação, na UVE, aconselhamos a pessoa a adquirir primeiro um carro em segunda mão, um carro usado. Porque os carros usados que estão neste momento disponíveis no mercado português são carros que vêm do centro da Europa, do norte da Europa, por países com uma população que tem um maior poder de compra e que, quando aparece um carro com mais autonomia, ou, enfim, que é mais eficiente e que eles querem trocar o carro, pois esse carro fica disponível. E há várias empresas neste momento que vão buscá-los, à Alemanha, à França, aos países nórdicos, e trazem-nos para Portugal. E em Portugal um carro, é curioso que de 24 para 25 o aumento
nas vendas dos veículos 100% elétricos novos foi de, creio, 25% ou 26%. Nos usados 100% elétricos foi de 75% o aumento. Portanto, nota-se uma maior procura, porque o carro usado elétrico é mais barato, muito mais barato. Que cuidados temos que ter? Não podemos comprar a um anúncio que vemos numa rede social ou num jornal a um particular. Podemos, tem um risco muito grande que não sabemos. Há empresas que estão no mercado já há vários anos. Eu podia-lhe dar 2 nomes de 2 empresas muito conhecidas, o Stand Virtual e o Pisca Pisca. São empresas que até dão uma garantia ao carro elétrico. De 1 ano, 2 anos, depende do carro e da antiguidade do carro, mas, portanto, são empresas que trazem uma idoneidade grande ao comprador, porque são empresas que estão no mercado há vários anos, têm um nome a defender, até porque já estavam no mercado com os veículos com motores de combustão interna e, portanto, é uma garantia. Há depois outras empresas mais pequenas, só dedicadas, enquanto o Stand Virtual e o Pisca Pisca comercializam todo o tipo de motorizações, que temos empresas como a Electromove ou a Bird, que são estritamente comercializadores de veículos 100% elétricos ou híbridos plug-in. Então, para além dessas empresas que mencionou, depois há os stands normais, empresas que importam carros elétricos do estrangeiro, enfim, depois isso será uma pesquisa, mas voltando mesmo ao princípio, vamos partir do princípio que eu não percebo nada de carros elétricos, vejo toda a gente à minha volta a comprar carros elétricos, o meu vizinho, o meu cunhado, o meu colega de trabalho, vejo cada vez mais carros elétricos e eu penso assim, será que é aquele medo de ficar de fora, não é? O FOMO. Então, quem é que não deve pensar em comprar carros elétricos nesta altura? Vamos então pôr as coisas neste pé. Antes por comprar. Para quem é que os carros elétricos não fazem sentido pela experiência já de mais de 10 anos, quase 15 anos, talvez até mais, ao lidar com os carros elétricos? Que erros é que muitos portugueses cometem quando pensam ou quando compram um carro elétrico sem pensar? Inicialmente, já referimos, os early adopters, pessoas que antes de comprar se informavam muitíssimo. Eu perdi horas e horas nas redes sociais, nas internets, a pesquisar por todo o mundo o que era o carro elétrico, as vantagens que tinha, enfim. Houve um momento, talvez há coisa de 5 anos, em que há a explosão. Qualquer pessoa achou que podia ter um carro elétrico. Por uma questão de moda, porque era falado em todo lado, porque ligamos a televisão e vemos anúncios a carros elétricos, não vemos anúncios a carros a diesel. E, portanto, houve uma atração pelo carro elétrico. É a situação atual. Essas pessoas não se informaram antes. Eu sei de pessoas que compraram o carro elétrico, nem o próprio concessionário que vendeu o carro elétrico teve o cuidado. Eu sei de pessoas, por exemplo, do Porto, que vieram comprar o carro em Lisboa, saíram com o carro elétrico, sem o stand sequer o ter entregue com a bateria a 100%, e quando pararam numa estação de serviço para carregar, não sabiam que era necessário um cartão para carregar o carro. E, portanto, não puderam mesmo carregar. Portanto, havia aqui 2 componentes, que eram os comerciais dos concessionários não tinham o mínimo de formação, e, em alguns casos, até desvalorizavam o carro elétrico, e, portanto, não tinham o cuidado que o carro tem que ser entregue com a bateria cheia e com o cuidado de informar o cliente, o cliente, que tinha que ter um contrato com um comercializador de eletricidade para a unidade elétrica. Depois vamos falar, se calhar mais à frente, que a legislação mudou ligeiramente, ou muito, ou está em prestes a mudar bastante no futuro. Mas essa era a situação há 5 anos, mais ou menos, que era necessário ter um contrato com um comercializador de eletricidade para a unidade elétrica, um SEM, que podia ser um mesmo fornecedor de eletricidade para a minha casa. Havia vários fornecedores de eletricidade que tinham
o mesmo contrato, ou contrato anexo ao contrato principal da casa para a mobilidade elétrica. E, portanto, com esse cartão eu carregava em qualquer posto de carregamento em todo o país. Portanto, essa era a realidade de há 5 anos atrás. Havia muita gente que entrava, não se tinha informado previamente como, e portanto houve problemas de pessoas que ficaram sem conseguir terminar a viagem ou descontentes até com a compra que tinham feito. Portanto, o que nós aconselhamos sempre é as pessoas dirijam-se à UV, ao nosso portal. Nós temos um Observatório da Mobilidade Elétrica, que é um mini portal dentro do portal geral da uve.pt, que temos toda a informação disponível. Nós temos um parceiro estratégico que é a EDP, com quem lançámos um manual da mobilidade elétrica, que digamos que é o ABC da mobilidade elétrica. O que é que esse manual nos diz? Diz os princípios básicos do carro elétrico, da bateria e do carregador. E as várias possibilidades de eu carregar o carro, e que não é indiferente a potência do carregador e a potência do próprio carro, de receber a corrente. Portanto, são questões, é o ABC mínimo. Existe atualmente, nós durante alguns anos tivemos um podcast que se chamava Volt, com a revista Visão e com o Sérgio Magno, e que neste momento esse podcast chama-se Plugin e está associado ao Jornal Público, também com o Sérgio Magno, que é um podcast semanal em que nós fazemos o ponto da situação da mobilidade elétrica, os carros que se vendem, as autonomias que têm, as inovações que têm. Hoje em dia há uma série de carros a ser vendidos que permitem eu carregar a minha casa, os equipamentos que eu tenho em casa com a bateria do carro, até ao alargamento da rede de carregamento, os hubs que estão neste momento a surgir em vários pontos do país. Portanto, são 7, 8, 10 carregadores na mesma localização, até outras inovações que possam surgir e com convidados, ou das marcas ou dos carregadores. Voltando à questão que lhe tinha colocado, Quem não? Eu vejo toda a gente a comprar carros elétricos. O que é que eu tenho, que perguntas é que eu tenho que fazer a mim próprio para não me sentir enganado caso venha a comprar um carro elétrico de facto? Porque se a pessoa se sentir enganada, é muito mais complicado no futuro vir a comprar. E é uma propaganda negativa, digamos assim, para o carro elétrico. Primeiro que tudo, eu posso carregar o carro elétrico em minha casa? Se sim, não tenho nenhum problema. É avançar para a compra. Depois logo veremos que tipo de carro. Eu não posso carregar em casa, mas a minha entidade patronal permite que eu o carregue no local de trabalho, também não tenho nenhum problema. Porque em ambas as situações eu estou ou durante o dia no local de trabalho, e o carro pode estar a carregar, ou na minha casa eu estou durante a noite para dormir e o carro carrega. Eu não posso carregar o carro nem em casa, nem no local de trabalho. Aí já é preciso pensar duas coisas. Uma é alterar o chip, alterar a mentalidade. Eu antigamente pegava no meu carro e ia abastecer o carro a uma estação de serviço de um combustível fóssil. Perdia o tempo que eu demorava a chegar a essa estação de serviço e depois 5, 6, 10 minutos a carregar o carro, a pagar o carro, a pagar o combustível e vir-me embora. Se eu mudar a minha forma de abordagem à mobilidade, eu com um carro elétrico, o que é que eu faço? Eu não vou carregar o carro elétrico. Eu vou a um supermercado, a um cinema, a almoçar, a uma grande superfície, a um centro comercial, e nesse momento eu ponho o meu carro a carregar. Havia uma piada, que não era uma piada, eu disse isso até em França, em Espanha, em conferências onde participei, perguntavam-me, mas quanto tempo é que demora a carregar o carro elétrico? Eu demoro 30 segundos a carregar o meu carro elétrico, que é 15 segundos a pôr a ficha e 15 segundos a tirar a ficha. Porque, no entretanto, no meio, enquanto ele está a carregar, eu estou no cinema, eu estou num restaurante a almoçar, eu estou a fazer compras num centro comercial, eu estou numa grande superfície e, portanto, eu não estou... aquele tempo eu tinha que consumir ou ver o filme, ou comer, ou fazer compras. Mas isso vai sair-me muito mais caro.
Eu tirava outra vez o muito. se vai sair. Carregar em casa, Vai ser mais caro que carregar em casa. Vamos lá ver, eu carregando em casa e tendo uma tarifa bi-horária, eu consigo, e nós fizemos um estudo em que o padrão de carregamento em Portugal, estamos a falar de Portugal, era 75% de carregamento em casa e 25% de carregamento em casa ou local de trabalho e 25% de carregamento na via pública. E com esse padrão eu gasto à volta de 3 euros para percorrer 100 km. Digamos que com um carro a gasóleo eu gastarei cerca de 7 euros. Portanto, estamos a falar de mais do dobro com este padrão. Se eu só o carregar estritamente na via pública, e se comparar o carregamento na via pública com o carregamento de um veículo a gasóleo, por exemplo, com a gasolina já é mais caro, mas a gasóleo, ele é ligeiramente mais caro, o carregamento elétrico, do que abastecer o carro a gasóleo. Cerca de 50, 60 cêntimos por 100 km. Portanto, quem não puder carregar em casa e estiver a contar em carregar na rua, deve perceber que não vai tirar daí nenhuma poupança, pelo menos na questão do dia-a-dia. No combustível, não. Mas vai tirar poupanças porque tem o estacionamento. Falámos do caso de Lisboa, mas há vários municípios em todo o país que o estacionamento para os veículos elétricos é gratuito. Ou tem descontos para atravessar as duas pontes que temos aqui em Lisboa, a Vasco da Gama e a 25 de Abril, através do sistema da Via Card, eu tenho um desconto que é muito interessante para o veículo elétrico. Portanto, depois é preciso juntarmos todas estas vantagens. A manutenção, os impostos também? Os impostos eu não pago o IUC, no veículo com motor de combustão interna eu pago o IUC e a própria manutenção. Não há, hoje em dia os carros elétricos que estão a sair para o mercado não têm plano de manutenção, acabou. Eu saio, ando com o carro e quando eu sinto que tenho um problema, eu provavelmente até através do mapa digo que tenho esse problema e eles logo dizem se é necessário marcar uma intervenção. Há empresas, no caso da Tesla, que até vêm à casa do cliente, portanto eu não tenho que ir ao concessionário, eles vêm, não vêm à minha casa, vêm ao lugar que eu indicar. Pode ser um parque de estacionamento público, pode ser um local de trabalho, pode ser a garagem da minha casa. E eles fazem intervenção e já me fizeram até intervenções de alguma relevância, uma altura que quiseram mudar a CPU que geria o carro, por iniciativa deles, e desmontaram na minha garagem todo o carro, o tablier, tiraram aquilo tudo, tiraram a CPU, meteram a nova, fizeram essa intervenção. É evidente que nesse momento o carro não pode mexer dali porque fica desligado. Não é? Tal como se deixasse na oficina durante 2 ou 3 dias para fazer uma manutenção mais prolongada. Se pudesse fazer uma checklist de 5, 6 pontos, não sei se são tantos, que uma pessoa deve analisar antes de comprar um carro, quais seriam esses pontos? Informação, primeiro que tudo. Saber o que é o carro elétrico, como é que ele funciona, a relação entre o motor elétrico e a bateria, informar-se sobre a rede de carregamento, porque eu vivo em Lisboa é uma coisa, se eu viver, sei lá, em Castelo Branco será outra, ou numa aldeia será outra, ainda diferente, não é? De qualquer forma, diz-se muito que a rede está concentrada no litoral e nas grandes cidades e nas médias cidades, é uma verdade, mas nas pequenas cidades e nas vilas e aldeias, praticamente a esmagadora maioria das pessoas vivem em casas térreas, têm quintal, têm jardim, podem carregar seguramente o carro, não vivem num prédio com 30 condóminos ou 20 condóminos, que aí pode haver problemas. E depois, as viagens são relativamente perto. Eu vivo na aldeia X, vou trabalhar à Vila Y, eu tenho ali um circuito em estrada normal, nacional, portanto não entra em autoestrada. Nos motores de combustão interna, eles gastavam muito mais nas cidades, em meio urbano, e gastavam menos em velocidade constante na autoestrada. O carro elétrico é o inverso. Ele, em meio urbano, gasta muitíssimo pouco. Porquê? Porque tem a regeneração que ainda não falámos, que é, eu sempre que tiro o pé do acelerador ou travo, ele produz eletricidade para o meu carro elétrico. Eu, nos primeiros 7 anos daquele carro que eu tive, eu fiz um estudo, hoje em dia já não tenho tempo para fazer, numa folha Excel, e eu 26% de toda a eletricidade que eu consumi naquele carro, eu produzi no próprio carro. Porque andava
basicamente em meio urbano ou suburbano, portanto nas grandes áreas metropolitanas. E aí eu estou sempre a produzir eletricidade, porque há um semáforo, há uma passadeira de peões, há um desacelerar, há um travar. Em autoestrada, como eu não travo, bom, em situações especiais posso travar, porque o carro da frente vai mais devagar, mas normalmente eu consigo manter uma velocidade constante e posso desacelerar minimamente. Ele vai estar sempre a consumir. Eu vou de Lisboa ao Porto e o carro está praticamente sempre a consumir. Eu ando em Lisboa ou na área metropolitana de Lisboa e eu consigo. Há dias em que eu chego a casa com mais eletricidade do que quando saí de casa, por um trajeto de 20, 30 km que eu tenha feito em meio urbano. Portanto, é importante sabermos também isto, porque isto ver os percursos e saber como nós devemos utilizar o nosso pé direito. Às vezes andamos na rua, no passeio, e vemos um cabo a sair de uma janela para carregar o carro na rua. Isso é legal? Não, é proibido. Não é proibido. Há países na Europa onde foram permitidos situações em que o cabo sai normalmente de vivendas e passa por baixo do passeio e está lá escondido e só o dono é que abre aquilo e põe o carro a carregar. Tudo o que seja cabos aéreos para poder carregar o veículo elétrico, que se vê bastante não, mas vê-se. Em Portugal não é legal. Há pessoas que têm mais cuidado que outras. Há pessoas que deixam o cabo simplesmente sobre o passeio. Se passar uma autoridade é imediatamente autuado e tem que retirar o cabo. Outros têm o cuidado de o pôr através de uma geringonça qualquer pelo ar e só depois cai. À portuguesa, não é? Há sempre uma solução. Pronto, à portuguesa. Essas são situações que, sendo ilegais, se houver algum cuidado, as autoridades ainda toleram, digamos assim. Se for ostensivamente na via pública, no passeio por onde passam pessoas, animais, crianças, isso é imediatamente não pode ser tolerado. Então essas situações são aquelas que nós estávamos a falar. Foi alguém que não pensou logo de início como é que ia fazer para... Pois, ou então pensou, fez contas e disse que era muito mais barato carregar assim do que ir carregar no posto da via pública e então enquanto o pau vem e folgou as costas. Quando chegar a multa vai pensar outra vez se é de continuar assim. Mas estávamos na questão da informação. Sim. Essa para mim é fundamental. A segunda é experimentar o carro elétrico. E não é ir a um concessionário e fazer um test drive de meia hora. Sair do concessionário, dar uma voltinha e voltar ao concessionário. Neste momento há muitos concessionários que permitem test drives, por exemplo, num dia eu vou buscar o carro no fim da tarde, levo-o para casa, estou no outro dia com o carro e no fim da tarde do dia seguinte entrego o carro. E isso já me permitiu duas coisas. Quando eu acordo de manhã, o que é que eu tenho para fazer? Se tenho que levar filhos à escola, por exemplo, se a minha mulher, enfim, consigo programar, faço o meu padrão de mobilidade, eu consigo ver, e em alguns casos, em alguns concessionários, eu sei que até já permitiram, por exemplo, dias, mais do que um dia. Não, faz um test drive, é evidente que a pessoa tem que dar os seus dados, cartão de cidadão, não sei o quê, carta de condução, tudo isso, porque está com o carro, os seguros são por conta do concessionário, mas isso permite à pessoa, aí a pessoa tem a certeza absoluta de que consegue mudar para um carro elétrico, não mudando o seu padrão de vida diária. Outra situação, quando uma pessoa quer mesmo aquele carro, mas aquele concessionário não. Uma segunda opção é alugar o carro. Portanto, a pessoa vai a um concessionário, neste momento os rentacars quase todos têm veículos elétricos de variadas marcas e aluga o carro elétrico, por exemplo, para umas férias ou para um fim de semana, para tentar perceber. É fundamental que a pessoa se sente no carro e que sinta o carro elétrico. Não tem barulhos, não tem vibrações, muito silencioso, não tem o terceiro pedal. E andam rápido, porque há muitas pessoas que dizem, não, isso são carrinhos que andam devagarinho, carrinhos a pilhas, era a expressão que se for na altura. Há alguns garagens que fazem principalmente bate-chapa, pode ver que andam rápido e as pessoas às vezes não se apercebem disso. E neste momento
Houve aqui uma altura até que isto parecia quase, quando chegou o Fiat Punto, que tinha uma capacidade enorme e que as pessoas compravam e não tinham mãos para o carro. E com os carros elétricos é a mesma coisa. O carro elétrico tem o torque disponível logo desde o primeiro minuto, do primeiro segundo. Eu entro no carro, ponho o pé no acelerador e ele tem um disparo total e absoluto em relação ao carro com motor de combustão interna. E depois tem, e essa é uma grande vantagem, vários modos. Os carros vêm com o modo normal de condução, vêm com o modo eco, alguns até vêm com um modo eco+. O que é que isso quer dizer? É que a potência do motor é reduzida. E outros vêm com o modo Sport e Sport+. Eu, por exemplo, em estrada nacional, ou estrada até local, municipal, eu normalmente vou no modo Sport. Porquê? Porque me permite ter a potência ainda mais disponível para fazer uma ultrapassagem, enquanto que na cidade normal eu ando no modo eco ou no modo de poupança, digamos assim. Mas depois também depende muito do perfil da pessoa, se a pessoa gosta mais de... É evidente que quem compra um carro elétrico, o primeiro par de pneus gasta muito depressa, porque quer mostrar aos amigos todos e à família toda que aquilo anda mesmo, e anda muito, não é? Eu estou num sinal vermelho e sei de várias situações destas em que está um Porsche ou um Lamborghini ou ao lado, que vê o carro elétrico e ele começa a acelerar, e quando o sinal se põe verde eu vejo o carro com motor de combustão interna no retrovisor, não é? Se eu quiser, não é? Portanto, não é um bom conselho. Não é um bom conselho. Isso aconteceu várias vezes. Obviamente traz um desgaste maior dos pneus, mas isso é uma imagem que permite transmitir às pessoas que o carro elétrico é muito superior. Nós vemos carros elétricos familiares, 5 portas, não parecem desportivos e têm capacidades muito acima de muitos desportivos, com motor a gasolina principalmente. Outra questão fundamental é a autonomia. Sim. De que forma é que a autonomia deve entrar nas minhas contas para saber se compro o carro elétrico ou não? Deve, porque a primeira autonomia calculada pelo sistema que é o WLTP europeu, que é feito no ambiente ideal, digamos assim. O teste para o cálculo da autonomia no WLTP na Europa é no ambiente ideal, que nós no dia-a-dia não temos, nem em condições de trânsito, nem em condições de temperatura, ambiente e temperatura da própria bateria do carro, nem em condições de peso, porque podemos ter um carro com 5 adultos e com mala cheia, e esses testes são feitos, WLTP, são condições ideais. O que é que isto quer dizer? É que essa autonomia nunca é real. Quando eu compro o carro e o vendedor me diz, não, o carro tem 500 km de autonomia, WLTP, eu devo perceber que aquilo é se eu andar na cidade. Sem o carro demasiado carregado. Porque se eu for para a autoestrada, não consigo nunca a autonomia WLTP. Então devo tirar quantos quilómetros? Devemos sempre... Normalmente eles dizem, agora os fabricantes já têm em cidade um percurso misto e em autoestrada. Já têm 3 níveis de WLTP, porque os próprios fabricantes fazem essa... Até porque inicialmente havia muitas reclamações, digamos assim, porque era só o WLTP e a pessoa via que depois ele não, na prática não cumpria esses requisitos. Hoje em dia não. Há vários casos que eu tenho conhecimento que até o WLTP que a marca nos publicita em cidade, eu no dia-a-dia consigo fazer mais quilómetros do que o próprio WLTP. Portanto, importante saber qual é a autonomia. A autonomia hoje dos carros, a generalidade dos carros que são postos à venda tem autonomias entre os 450 e os 550 quilómetros. Há carros neste momento a fazerem mais de 800 e até 900 km. Mas esses são caríssimos, não é? São carros caros, são carros topo de gama, e depois há um conjunto de carros que faz à volta dos 300 km, entre os 300 e os 350 km, que são de facto os carros mais económicos, chamamos assim. E isso não é uma limitação para um português querer comprar um carro elétrico? Normalmente um carro a gasolina ou a gasóleo faz 700, 800, 900, 1000 alguns, e portanto há sempre aquele receio, e se eu precisar ir à terra
como é que eu faço? Ou quero ir de férias, quero ir passar um fim de semana mais longe. As pessoas devem fazer também essa conta? Esse é um dos mitos. O que eu tenho a dizer a essas pessoas Acha que é um mito? Quantas vezes vai ao Algarve de férias? Na melhor das hipóteses, e não serão todos, vai uma. Bom, eventualmente 2 vezes por ano. Vai de férias ao Algarve. Quem diz ao Algarve vai ao Minho, ao Porto, ou vai até Madrid, eventualmente, ou à Espanha. Não, as pessoas virão 1, 2 vezes por ano. À Terra, pois poderão ir 5, 6, 10 vezes por ano, não sei. Portanto, não é o normal da pessoa. Os estudos que são feitos na Europa e cá em Portugal também, ou abrangendo Portugal também, indicam que a média diária de um utilizador de um veículo, seja ele qual for, é de 50 km. Essa é a média diária. Portanto, há os que fazem 100, 200, 300, mas há os que fazem 5, 10, 15, 20, por aí fora. A média é 50 km. No caso de Portugal, por inquéritos que nós já fizemos, até se revela um bocadinho abaixo dos 50 km, entre os 40 e os 45 km. Porque é sair de casa, ir até o meu local de trabalho, eventualmente sair para ir almoçar ou jantar, passar pelo ginásio, os que vão ao ginásio, e voltar para casa. E numa área metropolitana estamos a falar dos 50 km. Muitos, como eu, em que o local de trabalho e a minha habitação principal distavam menos de 10 km, portanto eu fazia, se não tivesse mais nenhum compromisso nesse dia, eu fazia 10 km ou menos de 10 km por dia. Poderia ter compromissos, tinha que falar com um cliente ou ir a um almoço de trabalho e, portanto, poderia fazer 20, 30 km. Mas eu vivo em Lisboa. Portanto, é uma situação particular. Cada um deve ver a sua situação particular e deve pensar nisto. Ok, eu quero fazer uma viagem de 500 km ou 700 km. Quantas vezes faço por ano essa viagem? Mas há várias soluções. Sim. Há várias soluções. Uma é, quando eu vou de viagem, alugo um carro, com motor de combustão interna. Eu, pessoalmente, adotei outra solução, que era, quando eu ia de férias, trocava de carro com o meu irmão. Portanto, ele tinha um carro com motor de combustão, eu ficava o carro dele, ia de férias. Eu lembro uma vez, uma emergência, um amigo meu que faleceu, e eu tinha que ir ao funeral e ao velório, e foi naquele momento, não é? E eu falei com ele e troquei de carro. Ele ficou com o meu carro porque continuava a fazer a sua vida na cidade e eu utilizei. Portanto, ou alugar um carro com motor a combustão para ir de férias aonde quiser, eventualmente uma troca com um amigo ou com um familiar, que isso é possível. E tem outra vantagem, é que o meu irmão não tinha carro elétrico e hoje tem o meu irmão e a minha sobrinha carros elétricos, porque se aperceberam da vantagem do carro elétrico também. No caso de uma família em que ambos tenham um carro, família, casal, um pode ser a combustão e o outro pode ser elétrico. Essa é a solução de algumas famílias que nós conhecemos nos vários eventos que fazemos, quer no nosso grande Encontro Nacional de Veículos Elétricos, quer noutros eventos e salões que são feitos e em que estamos presentes. Essa é uma solução que algumas famílias adotaram, que é, para o dia a dia, um dos membros do casal anda no seu carro elétrico e para as viagens ou para os fins de semana vão no carro com motor de combustão. O que acontece normalmente é que, passado anos, mudam o segundo carro para elétrico, porque se apercebem que também é possível fazer com um carro. Hoje em dia, um carro elétrico num país como Portugal, teremos 700, 800 km no máximo de ponta a ponta de Portugal, e em largura não chega a 300 km. Qualquer carro elétrico, mesmo aqueles que têm autonomias dos tais 300 ou 400 km, permite fazer as viagens. Porquê? Porque uma coisa que ainda não falámos, que é a rede de carregamento nacional, está muitíssimo desenvolvida, quer no número de pontos de carregamento, tomadas disponíveis. Hoje em dia estamos perto das 18 mil ou 16 mil tomadas disponíveis no conjunto do país, quer em grandes hubs de carregamento, em que já não há só um posto, mas há 6, 4, 8, 10. Temos o caso na Mialhada, que há uma estação de carregamento da Tesla que tem 40 postos de 250 kW cada um, aberto a todas as marcas. Portanto, a Tesla já abriu a sua rede de supercarregadores,
a qualquer marca. Não são todas as estações em Portugal ainda, mas Fátima é, Mialhada é, e o Júpiter no Algarve também já é. Portanto, é como tudo na vida. Isto é uma mudança que não se faz com estalar de dedos. Há um percurso que é preciso fazer, é preciso amadurecer, e isso está a acontecer. E, portanto, ter uma estação de carregamento com 40 postos de 250 kW, que a maior parte dos carros nem carregam a 250 kW de potência, é uma vantagem enorme. Então, antes de eu comprar um carro elétrico, eu posso usar que ferramentas, plataformas, Google Maps ou aplicações para saber onde é que há postos de carregamento elétrico? Pode sugerir alguns? Sim, a grande vantagem de Portugal neste momento encontra-se entre os 10 primeiros a nível mundial de cota de mercado de veículos elétricos, de vendas de veículos elétricos, de vendas e de cota de mercado mesmo dos veículos elétricos, de matriculações de veículos elétricos. E na Europa estamos em 7º lugar, creio eu. Portanto, fora da Europa temos a China, temos fora da União Europeia temos a Noruega, temos a Islândia. A grande vantagem que tivemos foi o modelo da Mobié, que permitia que todos os postos de carregamento instalados na via pública estavam ligados a uma entidade gestora da mobilidade elétrica, que era a Mobié, ou que é a Mobié ainda, e, portanto, eu sabia no meu carro, ou numa aplicação da Mobié, ou em diferentes aplicações que foram sendo produzidas, a mais popular, digamos cá em Portugal, é a da Mio. Portanto, conseguimos ver onde estão os postos, se estão a ser utilizados, que se estão disponíveis, qual foi a última vez que foram utilizados, que se estão indisponíveis por avaria ou por deficiência de comunicação. Isso acontece em alguns postos em parques subterrâneos. Isso já é necessário termos sempre em atenção que, tendo o cartão, conseguimos sempre ativar o posto. Com a app do telemóvel, se for no menos 1 ou no menos 2, por vezes podemos ter dificuldades em carregar com a app. E, portanto, o cartão é sempre um plano B, ou para mim até o plano A, eu ando sempre com o cartão, porque é mais cómodo, é mais fácil e garanto consigo acionar o posto. Portanto, há várias aplicações, há a da Mio, mas há outras, da própria EDP também tem, há a da Mobié, e há agora um conjunto de plataformas. Há a da Tesla, que é específica da Tesla, há a da Ionity, que é específica em toda a Europa, mas depois também em Portugal está ligada à Mobié. Portanto, existe, e depois há, na Europa, diversas aplicações que nos permitem ver um conjunto. Mais complicado na Europa, porquê? Porque na Europa as redes, a partir de Espanha, são redes autónomas de uma determinada marca. É como se cá em Portugal a EDP tivesse uma, a Galp tivesse outra, a Prio tivesse outra, a PowerDot tivesse outra, e não tivéssemos de ter cada uma destas para saber onde é que estão os postos. Essa foi a grande vantagem do modelo que funcionou até o ano passado em exclusividade, e que a partir deste ano, ou já desde o final do ano passado, passou a funcionar também com uma abertura ao novo modelo. É a tal mudança legal de que falávamos? É a tal mudança legal que falámos. Eu pessoalmente acho que foi errada a mudança, precipitada a mudança, por duas razões. Primeiro, não tinha a mínima ideia do que é que estavam a fazer. Eu assisti aos 2 grandes debates na Assembleia da República e nenhum dos deputados tinha a mínima ideia do que era a mobilidade elétrica, o veículo elétrico, um carro a bateria, um híbrido plug-in, um carregador, um posto de carregamento. Falavam do que não sabiam. Então, qual é o impacto disso e mentiras para alguém que compra agora um carro elétrico? Isso tem a ver com o abastecimento fora de casa, não é? Sim. Pronto, então como é que funciona? O que é que eu devo esperar se comprar hoje um carro elétrico? A legislação tem um modelo antigo, que é o operador de posto de carregamento, OPC, e o comercializador de eletricidade para a unidade elétrica, o SEM. Portanto, eu faço um contrato com o SEM, tenho um cartão, uma app ou qualquer outro dispositivo, através de um QR Code, para ativar o posto. Mas como é que eu escolho esse SEM? Esse SEM escolhe, por exemplo, através do fornecedor de energia da sua casa,
pode falar com ele e dizer... Eu posso estar sempre a mudar de fornecedor, mas isso tem algum impacto? Exato. Não. Muda, tanto é possível mudar para a casa como para a mobilidade elétrica. E neste momento esses pacotes que existem, que é o fornecedor X diz, bom, as condições para a sua casa são estas, e eu escolho se é bi-horário, se é normal, se é tri-horário, seja o que for, e para a mobilidade elétrica são estas. Pronto. E normalmente tem vantagens. Nós temos, na tal parceria com a EDP, temos descontos que até incluem, se eu for associado da UVE e tiver um carro elétrico, eu tenho desconto não só na mobilidade elétrica, como tenho desconto na eletricidade de consumo em casa. Com o aspirador ou com a televisão. Então eu defino à partida o preço que vou pagar nesses postos, é isso? Pronto, esta solução, que era a única que existia até o ano passado, eu escolho o fornecedor, sei qual é o custo da energia que eu vou usar e depois estou dependente do custo do operador. Portanto, o que eu pagava tinha duas componentes principais: o custo do dono do posto e, portanto, da operação do posto, e aí havia, e daí algumas dúvidas que se criaram, e justamente, havia uns que contabilizavam o tempo, apesar de eu estava a utilizar o posto, mas contabilizavam o tempo em kWh, em tempo, minutos, ou num misto de kWh e tempo. E depois tinha que adicionar o custo da energia. E depois tinha os impostos que são normais, que é o IVA, que é o IEC, que é o tal imposto, e um pequena tarifa da entidade gestora da mobilidade elétrica, que nós temos feito as contas e anda neste momento pelos 22, 23 cêntimos por carregamento. Esse é o modelo que existia até o ano passado e que eu usei, por exemplo, em Espanha, e podia ter usado em França, através da MIU e de uma parceria que a MIU tinha com a PowerDot, que é uma das empresas com uma rede substancial de carregadores em Portugal e na Europa, e eu, com o meu cartão da MIU, com o acordo, com o contrato que eu tinha feito com a MIU, eu carregava em Espanha, eu carregava em França, e cheguei a fazê-lo na prática, não é? O que é que não avançou, muito por culpa dos operadores, e que o sistema antigo previa que era possível, era um carregamento ad hoc. O carregamento ad hoc é o carregamento em que eu não tenho nenhum contrato, chego ao posto de carregador, ao carregador, ativo o posto e pago com um cartão de crédito, com um cartão de débito, enfim, com um cartão bancário. Ou seja, como eu posso abastecer em qualquer marca que me Em apetece, qualquer estação de serviço, eu pago com o cartão bancário, normalmente. Portanto, isso era possível de ser feito. Os operadores não tiveram isso em atenção e foram adiando, porque obviamente havia um custo, já lá estava o posto, era preciso pôr agora o terminal de pagamento, ou mudar o posto todo, ou adicionar o terminal de pagamento, seriam custos adicionais. Só que isso provocou que muitas pessoas, vamos falar, imigrantes, turistas, ou pessoas que não queriam ter um contrato, viam-se impossibilitados de carregar, porque não tinham a possibilidade de eu chegar ao posto e pagar. Essa era uma das condições que nós alertámos desde 2020 para a necessidade de os operadores instalarem a possibilidade do total carregamento ad hoc. E depois havia outras situações que ainda não estão todas resolvidas, que é a possibilidade do operador ter um sistema de produção fotovoltaico e abastecer o seu carregador com eletricidade produzida através dos painéis fotovoltaicos. Mas para o utilizador normal, o que é que mudou agora recentemente? O que é que mudou agora é que é possível, para os novos postos, e até... Portanto, os dois sistemas estão em vigor até dia 31 de dezembro de 2026. Portanto, eu posso ter um cartão de um SEM, ou posso não ter, e tenho que ter um contrato com uma rede, seja a da EDP, seja a da Galp, seja a da PowerDot, seja a da Priu, mas só vou se eu não tiver o cartão SEM e fizer um contrato com estes novos postos que estão a ser instalados, sem ter o cartão SEM, eu obrigatoriamente tenho um cartão da EDP, só vou aos postos da EDP. Tenho um cartão da Galp, só vou aos postos da Galp. Então tenho que ter isso em atenção
quando comprar um carro elétrico. Qual é a empresa que eu vou utilizar para carregar o carro se eu precisar de fazê-lo fora, seja num hipermercado, seja num posto de abastecimento. Há duas outras situações, que é a do Continente, do Grupo Sonai. O Continente tem um modelo que é o Continente Plug and Charge, e que eu obrigatoriamente tenho que ser cliente Continente, tenho que ter o cartão Continente, e dentro do cartão Continente tenho que ter ativada a aplicação Plug and Charge. E aí eu sei qual é o custo do meu carregamento. E mais, há aqui uma valorização comercial, que é, eu por cada X euros de compras no supermercado, eu tenho direito a carregar X kWh gratuitos. E o vice-versa. Por cada Y kWh que eu carrego no meu carro, eu tenho direito a X euros para fazer compras no supermercado. Este é o modelo da Sonai e do Continente, que é o Plug and Charge, que não está ligado à Mobié. Portanto, eu quando abro uma aplicação da Mobié, que é a entidade gestora da mobilidade elétrica, eu não vejo nem os postos do Continente, nem os postos da Tesla. São uma espécie de ilhas fora do sistema. Na altura eu até dizia que havia a rede pública de carregamento, que era aquela que era gerida pela Mobié, e havia duas redes privadas, a do Continente, Plug and Charge, e a da... E então, a partir de agora, eu posso utilizar todas, é isso? Quando fala de alteração da geração? Na rede da Tesla, na prática, como é que na rede da Tesla, eu já carreguei com um carro não Tesla, com um cartão bancário. Portanto, eu chego ao posto, ativo o posto com o cartão bancário e faço o meu carregamento e é-me debitado o valor. Esse custo, sempre que eu ativo com o cartão bancário, é sempre mais caro do que se eu tiver o cartão SEM. Isso é preciso ter sempre em atenção. Porque há muitas pessoas que se queixam justamente disso, que é, eu não sabia que era tão caro carregar o carro elétrico sem ser em casa. Porque algumas pessoas sabiam que não podiam carregar em casa, mas contavam com o carregamento fora. Essas pessoas não se informaram bem antes, é isso? Sim, não se informaram bem antes, não foram informadas também pelo próprio vendedor, que deveria ter em atenção isso. Não é só vender o carro, é vender o carro e explicar o que é o carro elétrico e como é que pode utilizar o carro elétrico. E aqui temos... voltamos à informação, voltamos à UVE. Temos no portal toda a informação, temos o manual da mobilidade elétrica, existe o podcast plugin do Jornal Público que faz semanalmente atualiza, e existem muitos outros podcasts hoje em dia. Este, no programa do Contas de Poupança, é um exemplo, mas existem outros podcasts dedicados à mobilidade em geral ou até especificamente dedicados à mobilidade elétrica. E aí, programas até de rádio, onde as pessoas fazem as suas perguntas. Ou seja, as pessoas convém fazer a pergunta antes de comprar o carro. Quanto é que custa carregar, onde, em que condições e quais são as várias possibilidades de pagamento? É essa a dica? Hoje em dia há estas duas possibilidades, é transitória até o final do ano, só que a lei que foi posta em vigor não define, aponta para portarias que irão ser publicadas a posteriori para resolver determinados problemas. E um deles, que não está resolvido e que foi a base da explosão da venda de carros elétricos em Portugal para as empresas, é o detentor de posto de carregamento. O detentor de posto de carregamento não é nem mais nem menos que um carregador doméstico, uma wallbox, que tem um sistema em que está ligada à entidade gestora da mobilidade elétrica, mas é ativado por qualquer cartão. Portanto, eu instalo um posto desses no meu condomínio, por exemplo. O condomínio decide instalar 2 ou 3 postos desses. Está ligado à eletricidade do prédio. Mas quando eu o ativo com um cartão, a eletricidade, a fatura vai ser debitada ao meu cartão e não ao prédio, e não à conta do prédio. Isto é muito interessante para as empresas. Mas isto já acontece? Isso já acontece. Aliás, essa é a razão de 85% das vendas serem feitas por empresas. É a razão fiscal, dos benefícios fiscais, e esta é a razão porque a empresa pode decidir atribuir carros aos seus funcionários, sejam funcionários, administradores, diretores, sejam funcionários, em que instala o posto de carregamento,
na casa do funcionário, ou o funcionário já tem o posto de carregamento e o cartão da empresa permite a empresa controlar os custos. Eventualmente dividir as contas. Dividir as contas. Há casos em que as empresas têm esses DPCs instalados na própria empresa, permitem ao funcionário carregar, mas o funcionário carrega na empresa, mas paga ao funcionário, porque ativa o carregador com o seu cartão. Há vários modelos. Há empresas que oferecem eletricidade, não é significativo e é, digamos, um prémio ou um bónus que é dado, é um complemento salarial que é dado em géneros, chamemos assim, ou a outra versão que é o funcionário pode carregar em casa, mas já sabe que, apesar de estar a consumir a eletricidade da sua própria casa, o débito vai ser feito à empresa. Portanto, neste momento, isso já está em vigor? Isso está em vigor há alguns anos, é muito vantajoso para os condomínios e para as empresas. Falou aí da questão dos condomínios. Um caso específico, real, um senhor comprou um carro elétrico, os vizinhos já tinham carros elétricos, carregavam na garagem do condomínio, só que entretanto descobriram que o próprio bairro, nem era o condomínio, não tinha energia suficiente para sustentar, para carregar tantos carros elétricos, e então proibiram novos carregadores, o que quer dizer que este senhor agora tem um carro elétrico, pensava que podia carregar em casa, mas afinal não pode e está a carregar na rua com elevadas despesas. Portanto, não é apenas a minha situação, mas eu também tenho de me informar sobre se o meu condomínio sustenta o meu carro elétrico acumulando com os outros ou não. Porque pode até surgir uma questão de segurança. Eu quero carregar na minha garagem e não conseguir porque a estrutura do prédio não permite, ou uma coisa do género. Isso acontece algumas vezes? É uma situação muito particular. Pode acontecer, especialmente em bairros antigos das grandes cidades, Lisboa, Porto. O prédio, e então se for antigo, tem uma potência. E não pode, em alguns casos pode ser aumentada, noutros não pode. Por força do PT, onde o prédio vai buscar a energia, e por força da própria instalação. Eu sei de vários casos em Lisboa, concretamente, em que houve prédios que tiveram que substituir toda a cabelagem interna para permitir o aumento de potência, porque não era possível. Outros empreendimentos grandes que foram feitos que obrigaram, a redes obrigou ao promotor desse empreendimento a aumentar a potência do PT, porque senão não era possível. E, portanto, temos aqui três situações diferentes. Essa que me referiu é uma situação muito particular. Isso pode ter acontecido, esporadicamente pode acontecer, que é, pois o prédio não tem potência disponível, nem tem capacidade para aumentar a potência. Porque há prédios mesmo muito antigos que não têm essa capacidade. Agora, convém eu saber isso antes de comprar o carro elétrico. Exatamente. Essa pessoa tem que saber que, primeiro, eu posso instalar, porque depois, ou ter a possibilidade, há prédios relativamente recentes, digamos 20, 30, 40 anos, que têm garagem, têm espaços de estacionamento, e aqui há duas possibilidades, que é, ou eu consigo, através da infraestrutura do prédio, ligar o carregador do meu lugar de estacionamento ao meu contador no terceiro, no quarto, no sétimo piso, e aí a eletricidade é minha, e portanto o condomínio não tem nada a ver com o assunto, portanto eu carrego o meu carro, mas estou a pagar eu a eletricidade. Há outros em que isso não é possível. As coretes não o permitem, a infraestrutura não o permite, e portanto eu não consigo pôr um carregador doméstico, uma wallbox, no meu lugar de estacionamento. Mas o condomínio pode ter a possibilidade de instalar 1 ou 2 carregadores ligados ao quadro geral do condomínio, e aí vem a tal situação que eu referi, que é, se esse carregador for um DPC, o condomínio não paga nada. Porque esse carregador, apesar de estar ligado à entidade gestora da unidade elétrica, não paga aquilo que paga um OPC que tenha um carregador na via pública. Mas quem é que paga essa despesa? Bom,
Se condomínio for eu e ligo ao meu andar, à minha habitação, à minha fração, sou eu que pago, o condomínio não paga nada. Se for um carregador comum, digamos assim, vou-lhe dar o exemplo. Há edifícios que têm 40 condóminos ou 60, não interessa, e que têm um campo de ténis ou um campo de pádel. E eu, se quiser ir jogar, tenho que me inscrever. Tenho que dizer, olha, eu no sábado, das 7 às 9 da noite, eu quero ir jogar ténis. E há uma lista, eu inscrevo-me. Neste caso, se for um condomínio que tenha também 20, 30, 40 condóminos e só haver 2 ou 3 postos instalados pelo condomínio, eu também vou ter que dizer quando é que quero. Vou ter que reservar horas para abastecer o meu carro. Isto são tudo situações que são adjacentes, digamos assim, ao principal. É uma forma de tentar resolver uma situação que não tinha outro tipo de solução. E esta solução, obviamente, não é ideal, mas eu também não posso estar ali o campo de ténis, eu chegar lá e pôr-me a jogar e depois aparece um vizinho e diz, não, mas eu tinha reservado para marcar. Sim. Não, a questão aqui é quem paga a instalação prévia. É o condomínio. Se o condomínio decidir fazer isso. Claro, se o condomínio não quiser, está resolvido. Vou-lhe dar um caso, aqui em Lisboa, o condomínio tinha, creio que 20 condóminos, ou 18, não chegava a 20, e só havia 2 que tinham carro elétrico. E propuseram à Assembleia de Condóminos fazer a infraestrutura total e pôr carregadores em todos os lugares de estacionamento. E eles, apesar de só haver 2, decidiram avançar para isso. Porquê? Porque hoje em dia eu sei que nesse condomínio já há 8 ou 10 carros elétricos, porque passaram a ter essa possibilidade, disponibilidade de ter o seu carregador. Aqui existe um pequeno software, portanto os carregadores estão ligados ao quadro geral do condomínio, mas estão identificados por fração. E, portanto, no final de cada mês, o condomínio sabe, num bolo de X euros que foram gastos, onde é que esses X euros correspondem a cada fração. E, portanto, vai, juntamente com o custo do condomínio, o valor dessa eletricidade foi consumida por essa fração. É uma solução que não é barata, porque é preciso infraestruturar toda a garagem e pôr carregadores em todos os lugares de estacionamento. Nem todos, basta haver um condómino ou 2 que só ponham, é muito complicado essa situação avançar. Então, já a nossa conversa já vai longa. Aqui já estamos a falar de situações em que se calhar já comprámos o carro. Portanto, de uma forma resumida, quais são os grandes mitos que ainda talvez estejam a impedir alguém de comprar um carro elétrico e que hoje em dia, se calhar no passado fazia sentido ter esses receios e que hoje em dia já não? Vou dizer meia dúzia deles. Primeiro, o carro elétrico é muito caro. Não é verdade. O carro elétrico já não é muito caro. É um carro que poderá ser ligeiramente mais caro que o equivalente com motor de combustão interna. Segundo, um mito que não falámos aqui, mas que ainda hoje aparece muito, e especialmente neste tempo, então, se estiver a chover torrencialmente, eu não posso carregar o carro elétrico na via pública. Pode carregar, eu já carreguei o meu, a chover torrencialmente, com o chapéu de chuva, com o cabo na mão, com o cartão, com a porta do carregamento totalmente molhada, porque a partir do momento que eu entro com a ficha na porta de carregamento do carro, sela-se automaticamente e, portanto, não há possibilidade de acontecer um evento que seria mau entre água e eletricidade. Portanto, pode-se carregar o carro em dias de inverno, com chuva, com o carregador molhado, com a porta do carro de carregamento também molhada. Depois não existe rede de carregamento suficiente. Esse mito hoje em dia não existe todo em Portugal. A rede de carregamento, como eu já referi, são cerca de 16 mil pontos de carregamento tomadas em todo o país. Muitas estações de carregamento com vários carregadores e, para mim, muito importante, e já referi isso aqui, centros comerciais, grandes superfícies, todos têm neste momento, não são 1 ou 2, são dezenas de lugares com postos de carregamento. Portanto, eu posso carregar o carro enquanto estou a fazer qualquer outra coisa. Portanto, 3 mitos. O outro mito é, mas se eu quiser ir a Madrid, como é que é? Bom, se quiser ir a Madrid hoje em dia, para fazer, estamos a falar de 620 km entre Lisboa e Madrid, há carros
que até já o fazem sem ter que carregar. Obrigaria a cumprir os limites de velocidade, que é o que todos devemos fazer na autoestrada. Se é 120, é 120. É evidente que se eu for por uma autoestrada a querer andar a 140, eu não, além de me arriscar a ser multado ou a ter um acidente, eu não consigo lá chegar. Estamos a falar do tal Lisboa-Madrid. Mas, vamos lá ver, em 6 horas de viagem ou 7 horas de viagem, eu necessito de ir a uma casa de banho. Eu se calhar necessito de ir comer maçãs, de ir beber um café. Hoje em dia, as áreas de serviço todas têm a possibilidade de carregar o meu carro. Portanto, é uma questão de eu planificar. E hoje em dia os carros, eu chego ao carro, ponho o local de destino. Quero ir para Madrid. E ele diz-me onde é que existem os pontos de carregamento. Onde é que eu devo parar para carregar o meu carro. Com que percentagem de bateria eu chego a cada um desses pontos de carregamento. Ao princípio, uma pessoa deve ter algum cuidado e não chegar a um local de carregamento com 15 ou 10% de bateria, porque se não conseguir carregar ali tem que ir a outro. Com a experiência, eu já tenho chegado a locais de carregamento com 3 ou 5% de bateria, porque sei que muito perto existe alternativa. E já tenho chegado à minha casa com 0%. Chego à minha garagem com 0%, porque sei que aquele lugar de estacionamento está disponível, não está ocupado por terceiros, nem está avariado. Portanto, a rede hoje em dia, a rede conjugada com a autonomia dos carros, já permite percorrer o país todo sem qualquer tipo de problema. Portanto, a rede de carregamento, a autonomia dos carros, o preço dos carros, carregar à chuva, ou é muito cara a manutenção do carro elétrico. Neste momento, algumas marcas, alguns concessionários, estão a fazer algo que não é aceitável, que é porem o custo de hora para um carro com motor de combustão interna é, por exemplo, 60 euros. E para o carro elétrico é 120. Para compensar a falta de clientes. Do outro lado. Só que isso vai levar a que eu vá lá menos ou escolha um não concessionário oficial da marca. Outro mito ou não, é que as baterias depois gastam-se muito rapidamente e, portanto, depois se eu quiser vender o carro ele vai desvalorizar muito, ou chega uma altura em que eu tenho de comprar outra bateria nova e não me compensa e, portanto, isso também é outro medo que as pessoas têm. Aí, na questão da bateria há 2 mitos. Um é a bateria vai perdendo capacidade ao longo do tempo, e vai, mas a um ritmo muito pequeno. O meu carro, o último carro que eu tenho elétrico tem agora 7 anos, eu quando o comprei fazia 500 km, agora faz 465, 470 km. Portanto, perdeu 30, 35 km em 7 anos. Não é relevante para mim, até porque a rede aumentou gigantescamente nesses 7 anos, portanto compensa claramente. Portanto, há esse mito da desvalorização que desvaloriza o carro, desvaloriza, mas desvaloriza menos que um carro com motor de combustão interna. E depois há outro, que é, mas e o lítio? Onde é que vem o lítio? É preciso minérios, é preciso escavar, é preciso ir à procura do lítio. E quem fala do lítio, que é o mais conhecido, porque as baterias se dizem de íons de lítio, mas essas baterias de íons de lítio têm muito cobalto, muito grafeno e muitos outros minérios também na sua composição, e em alguns casos nem é o lítio o predominante. Portanto, aqui temos 2 situações, que é a bateria hoje em dia de um carro elétrico, para fazer a tração do carro elétrico, comprovadamente dura 10 anos. Poderá eventualmente durar até 12 ou 13 anos, mas comprovadamente dura 10 anos. Essa bateria, que onde eu achar que já não cumpre as minhas necessidades de locomoção, eu posso transformá-la numa bateria estacionária, que é uma bateria que eu tenho na minha casa, ou na garagem, ou vendo a bateria, que há muita procura, para um sistema de painéis fotovoltaicos, em que eu acumulo a eletricidade que é produzida na bateria do carro, e aí ela pode, ainda não chegámos lá, mas pelos peritos, ela pode durar mais 20 anos. Portanto, enquanto que uma bateria que está acoplada ao carro, para a tração do carro, há muita pressão dela, sempre que eu carrego no acelerador, portanto, é isso que vai provocar esses ciclos que vão provocar o desgaste. Quando ela está estacionária e apenas recebe a eletricidade dos painéis fotovoltaicos
E eu ligo a televisão, está o frigorífico ligado, a máquina... Sim, mas isso é muito tempo depois de ter comprado o carro. E ao fim desses 30 anos, a bateria é reciclada a 95%. Há muitas pessoas que dizem, mas agora... E chegaram a aparecer publicações falsas nas redes sociais, em França, dezenas ou centenas de carros perdidos no meio de um campo, porque as baterias já não funcionavam. Isso tudo não existe. Informação falsa, e hoje em dia, infelizmente, não é só na mobilidade elétrica, é comum a todas as áreas da nossa vida. Essa bateria é reciclada a 95%. Portanto, retira-se das células que compõem a bateria as componentes, o lítio, o grafeno, o que for, e produzem-se novas baterias. E eu vou-lhe dar este exemplo, que é, eu quando queimo 1 litro de gasolina ou de gasóleo num motor de combustão interna, queimei, acabou. A única coisa que ele produziu foi poluição que saiu pelo escape. Eu nunca mais vou recuperar nada. Na bateria, eu não. Eu, ao fim dos tais 10, 15, 20, 30 anos, eu retiro os minérios que compõem a bateria e recondiciono, produzo outra bateria recondicionada, como já se faz nos telemóveis, por exemplo. Portanto, esse mito das baterias e do lítio, e cá em Portugal falou-se muito por causa do lítio que poderia ser explorado no Barroso, é evidente que será a empresa que saberá se é rentável ou se não é rentável essa exploração. Há uma legislação às quais as empresas de exploração têm que cumprir regras, e as regras são iguais para qualquer mina que esteja em funcionamento em Portugal, mas há os grandes produtores de lítio que estão na China, e alguns mais pequenos na Austrália, ou na Bolívia, ou no Peru, ou no Chile. Portanto, temos aqui, continua a ser um mito falar-se das baterias que se degradam e depois não servem para nada e eu tenho que comprar outra bateria. Nada disso corresponde à realidade, mas ela dura muito tempo e depois, ainda por cima, pode ser reciclada. Muito obrigado por ter ouvido esta entrevista a Henrique Sanches, o presidente honorário da UVE, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Espero que estas dicas o tenham ajudado a avaliar se ter um carro elétrico é para si ou se é melhor esperar. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito Active Bank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app Active Bank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. Active Bank. Simplifica. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo banco Active Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.